pessoal, bem-vindos ao Produto em Pauta, Histórias de Produto da Jaco. Aqui é o Joca Torres e estou aqui para compartilhar com vocês histórias reais de produto da Jaco, mostrando como resolver os desafios de gestão de produtos e transformação digital através de histórias que vivi ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira e os aprendizados que tive ao longo do caminho. Nos episódios anteriores, contei como, no início da minha carreira, em 1992, eu comecei a exercer a gestão de produtos sem perceber, bem antes dessa carreira de fato existir, no início lá dos anos 2000. Contei também como os dados são essenciais para gerenciarmos nosso produto e a nossa empresa, e como a visão de produto é essencial não só para alinhamento interno, como também com o público externo, incluindo investidores. No último episódio, eu falei sobre discovery de produto e sobre o equívoco de acharmos que discovery é um processo, quando na verdade é um conjunto de ferramentas para mitigação de risco e um mindset. Se você ainda não ouviu, vai lá conferir os outros episódios do Produto em Pauta, depois de ouvir esse aqui, claro. Nesse quarto episódio, o plano era falar sobre os outros 3 equívocos muito comuns do discovery de produto, mas resolvi mudar o tema, pois apareceu na semana passada um assunto muito importante, o conceito de modo founder, ou modo fundador, que, a meu ver, está bastante conectado com o tema de visão que vimos no episódio 3. Já fui e atualmente sou founder e tive a oportunidade de trabalhar com alguns founders e acho que esse tema de como o founder trabalha com o seu time é muito importante para o sucesso da empresa. Bora? Paul Graham, cofundador da Y Combinator, uma aceleradora de startups bastante conhecida, ele escreveu na semana passada sobre uma palestra que o Brian Chesky, cofundador da Airbnb, deu num evento recente da Y Combinator para founders. Brian compartilhou alguns dos seus aprendizados na expansão do Airbnb em sua palestra e que foi aconselhado a contratar pessoas boas e dar a elas espaço para que elas pudessem fazer o seu trabalho. Ele disse que seguiu esse conselho e os resultados foram desastrosos. Parece que isso aconteceu com todos os founders que estavam presentes no evento. Após resultados desastrosos, Brian decidiu voltar a se envolver mais nos detalhes do que as pessoas em sua empresa estavam fazendo. De acordo com Paul Graham, essa é uma abordagem distinta em que os fundadores estão mais diretamente envolvidos em suas empresas do que os gerentes tradicionais. Os principais aspectos do modo founder, a gente pode dizer que incluem esse envolvimento direto, o founder se envolvendo com os diferentes níveis da organização, muitas vezes ignorando a hierarquia, fazendo aquele famoso skip level, interagindo diretamente com várias equipes e funcionários. Essa abordagem mais prática, ao contrário do modo gerente, eles contrastam o modo founder com o modo gerente, o modo gerente ele enfatiza mais a delegação e a autonomia para os liderados diretos, enquanto que o modo founder permite que os founders se envolvam nos detalhes, muitas vezes quebrando a regra tradicional de que CEOs devem gerenciar apenas por meio dos seus liderados diretos. Adaptabilidade. O modo founder não é rígido, ele permite que as founders ajustem o quanto elas delegam com base nas necessidades específicas da sua empresa e sua confiança em seus gerentes. Essa abordagem ela é flexível e muitas vezes muda conforme a empresa evolui. E também prega um pouco de ser contrário à sabedoria convencional, desafiando as ideias de que founders devem recuar conforme as empresas crescem, mostrando que uma liderança ativa e envolvida das founders pode ser mais eficaz, mesmo nas empresas maiores. De forma geral, o modo founder alavanca a perspectiva e a motivação únicas da pessoa founder, muitas vezes parecendo mais intuitivo e eficaz para founders do que o estilo mais desapegado, digamos assim, típico de gerentes profissionais. Eu, particularmente, por ter sido founder e trabalhar próximo de founders, concordo muito de que as founders devem se envolver nos detalhes da empresa para ajudá-la a crescer. A pessoa que fundou a empresa,
tem essa visão original, né, do que ela queria construir. Qual que é o problema que ela quer resolver, né, qual a hipótese de solução que ela tem para resolver esse problema, para quem ela está resolvendo esse problema e qual é a grande motivação de ter isso resolvido. Ela precisa se envolver na criação e no teste das várias hipóteses de solução, e uma vez que a solução é identificada, ela deve trabalhar junto com o time para fazer com que essa solução evolua e atenda cada vez mais pessoas. Por outro lado, o próprio Paul Graham, durante ali o artigo, né, ele fala sobre que existe um risco da founder acabar não delegando, e isso acabar se tornando até mesmo um obstáculo para o crescimento da empresa. Ele fala assim: obviamente, as founders não podem continuar administrando uma empresa de 2.000 pessoas da mesma maneira que administravam quando a empresa tinha 20 pessoas. Vai ter que haver alguma quantidade de delegação. Founders que não conseguem delegar, nem mesmo coisas que deveriam, usarão o modo founder como desculpa. Então, eu achei interessante que ele ressaltou essa questão da delegação. No artigo, inclusive, Paul Graham menciona Steve Jobs como um ótimo exemplo de founder mode, citando que Steve costumava fazer esses skip levels, né, pular níveis, para entrar nos detalhes de como as coisas eram construídas. O que eu achei mais curioso é que o próprio Steve Jobs também é acreditado pela frase: não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer, né? Então, será que Steve Jobs ele era contraditório? Será que ele estava dizendo uma coisa, contratar pessoas inteligentes, deixá-las elas fazerem o seu trabalho, e fazendo outra, fazendo skip level ali para entrar nos detalhes? Como eu comentei, né, eu já fundei várias empresas. No começo da minha carreira eu fundei a Dial Data, uma das primeiras provedoras de serviços de internet do Brasil, lá em 1992. E agora estou de volta como founder da Jaco, né, a minha própria empresa de serviços de treinamento e consultoria em gestão de produtos e transformação digital. E nesse meio tempo eu trabalhei em empresas no modo founder e também no modo gerente. Então, a Via Networks foi a empresa para a qual a gente vendeu a Dial Data, né, que adquiriu a Dial Data. E ela tinha um plano de adquirir provedores de serviços de internet para criar um grande provedor global de serviços de internet e, eventualmente, fazer um IPO. Tinha lá uma visão de longo prazo, além desse objetivo financeiro. E não é de se espantar que a empresa hoje ela não existe mais. Não havia muita preocupação com o produto, apenas, né, a preocupação que tinha é que a gente deveria ter um portfólio de produtos padrão entre as empresas adquiridas, para que pudéssemos nos apresentar ao mercado como uma empresa única, né? Essa era a grande ideia atrás da Via Networks. Depois eu fui trabalhar numa empresa chamada Ponto Condomínio, que, enfim, era uma empresa de data center, liderada também por gestores profissionais, que, na minha visão, acredito que trabalhavam nesse modo de gestor, né, modo gerente, como o Paul Graham fala. O foco ali era adquirir empresas para criar um grande provedor de serviços de internet. Também não é de se espantar que essa empresa não exista mais hoje em dia, e é, inclusive, muito difícil encontrar notícias sobre essa empresa. A Localweb, por outro lado, era líder em serviços de internet no Brasil. Quando eu entrei na empresa, era uma empresa de hospedagem web. O Gilberto Malcher, um dos founders da empresa, tinha uma visão clara de que a Localweb deveria ajudar empresas a nascerem e a prosperarem por meio de tecnologia. Foi isso que originou, inclusive, a estratégia de diversificação de portfólio, que levou a empresa hoje a ter mais de 25 anos, né, e ela vale em bolsa, ela, né, negociada em bolsa, ela vale hoje mais de 2,5 bilhões de reais em valor de empresa. Eu tive a sorte de trabalhar com o Gilberto entre 2005 e 2016 e ajudar a empresa a executar essa visão. Gilberto frequentemente entrava nos detalhes da execução. Inclusive, dado o seu background técnico, até mesmo a implementação de código era um tópico que ele discutia com as equipes, sempre com o propósito, claro, de ajudar as empresas a nascerem, a prosperarem por meio da tecnologia, isso sempre sendo o contexto ali. Lá na Conta Azul, que é uma líder em ERP para pequenas empresas, ela foi fundada em 2011. E eles tinham uma visão clara de impulsionar o sucesso dos pequenos empreendedores, levando a essas pequenas empresas mais organização,
controle e tempo por meio da tecnologia. Entrei na empresa em 2016 e, na minha função de CPO, pude ajudar o Vinícius e os outros fundadores a tornarem a visão mais clara para toda a empresa e para o mercado também, ao ponto da visão nos ajudar a garantir uma rodada de investimento Series D, né, de 30 milhões de dólares em 2018. Fundadores sempre próximos ao negócio, discutindo os detalhes de implementação e com a visão clara do que estavam construindo, era essencial. E agora a Conta Azul, né, já tem mais de 100 mil clientes, é uma empresa de um porte bem grande. O Gympass, né, que agora se chama UL Hub, que é um benefício corporativo que as empresas oferecem aos seus funcionários para que eles possam acessar uma rede de academias e aplicativos de bem-estar. É uma empresa bem interessante também. Entrei lá em 2018, convite do César Carvalho, um dos fundadores também. E ele tinha uma visão clara de onde ele queria levar a empresa. Ele queria combater o sedentarismo, estava encontrando maneiras de fazer isso. Inicialmente eram esses passes de academia que qualquer um podia adquirir no site do Gympass. Eventualmente acabou se tornando esse benefício corporativo que os RHs contratam para oferecer aos seus funcionários. Quando conseguimos deixar clara qual era essa visão e até mesmo as oportunidades de expandir além das academias para serviços de bem-estar de forma geral, isso ajudou o Gympass a levantar 300 milhões de dólares na sua série C. E mesmo se tornando um unicórnio, o César continuava a se envolver nos detalhes críticos para garantir que a visão fosse executada como ele a imaginou. Mais recentemente, eu tive a oportunidade de me juntar à Lopes, a maior empresa imobiliária da América Latina. A empresa é de capital aberto desde 2005, mas é liderada pela família Lopes desde a sua fundação, lá em 1935. Eu tive a oportunidade de trabalhar próximo ali do Marcos e Francisco Lopes, netos, né, do fundador, e ficou claro o quão importante é ter a visão do fundador durante todas as decisões importantes que as equipes precisavam tomar. Eu os ajudei a deixar mais clara a visão que a gente chamava ali de Trimatch, né, que a Lopes ajuda as pessoas a encontrar o seu lugar, conectando-as às propriedades mais adequadas por meio do melhor corretor. Esse é o que a gente chamava ali, né, de Trimatch, que é o encontro ideal entre cliente, imóvel e corretor. Essa visão clara ajudou a orientar muitos dos esforços de transformação digital que a gente fez ali dentro da Lopes. E olhando esse histórico todo, fiquei pensando em expandir um pouco mais esse conceito de modo founder, né? Depois de mais de 30 anos como founder, ou próximo de founders, de gestores profissionais, eu notei alguns elementos que são intrínsecos, né, de cada modo de operação e que podem ser úteis para expandir esse conceito de modo founder introduzido pelo Paul Graham. Ele está certo, né, quando ele detecta e nomeou o modo founder, mas a sua definição pode ser expandida para incluir um aspecto que eu particularmente considero fundamental para o modo de liderança, que é o foco, né? Qual é o foco da pessoa líder? As coisas não vão dar muito certo, vão dar errado mesmo se a líder tiver um foco errado. Se a founder ou quer seja uma gestora profissional não tiver focado naquilo que realmente faz sentido para a empresa viver, ter um longo prazo, né? A gente precisa considerar o foco da líder, que se ela está focada de fato em pensar nesse longo prazo, né, e como executar essa visão de longo prazo, ou se ela está mais focada em métricas financeiras de curto prazo e como melhorar essas métricas financeiras. A gente pode ter founders que visualizam onde querem chegar, enquanto outros founders estão ali focados nas metas de curto prazo. Por outro lado, mesmo gestoras profissionais podem, né, continuar, e não só continuar, mas evoluir a visão da empresa, enquanto existem, sim, outras gestoras profissionais que elas estão focadas apenas em métricas de curto prazo. Então, se a gente adicionar esse novo aspecto, né, eu vejo aqui, na verdade, 4 possibilidades de modos de operação, que a gente até poderia colocar numa matriz 2x2 ali, né? Então, tem o modo founder,
com foco na visão, né? Ou seja, a founder ela sabe o que ela quer construir, ela não só sabe, como ela comunica essa visão para a equipe claramente, ajuda a equipe a construir a estratégia, o caminho para chegar lá. Exemplos: Steve Jobs, Bill Gates, Brian Chesky, Reed Hastings, são ótimos exemplos de founders que têm uma visão clara de onde querem chegar. Agora, se a gente olhar modo founder com foco financeiro, a fundadora, na verdade, ela começou com uma ideia, ela tinha lá até uma visão, mas o que acontece? A necessidade financeira acabou se sobrepondo à visão, e agora toda oportunidade interessante que aparece pela frente, a founder está perseguindo. E a visão lá de longo prazo ficou para trás, né? Então ela muda a direção da empresa a cada trimestre, ou às vezes até a cada mês, ou às vezes até a cada semana. Então alguns exemplos, né? E aí eu vou falar de empresas que a gente sabe que acabaram não dando muito certo, exatamente por perseguir esses objetivos financeiros. WeWork, Theranos, Jawbone, MoviePass, Oio, são alguns exemplos interessantes, né, disso que perseguir métricas financeiras ao invés de o foco na visão de longo prazo. Agora, por outro lado, a gente tem a gestora profissional com foco na visão, né? O que é isso? É a gestora que é uma gestora profissional, mas ela não só continua a visão, né? Ela leva a visão adiante, mas ela também evolui a visão original. Ela também é muito boa em comunicar essa visão à equipe, deixar isso claro para todo mundo e ajudar a equipe a construir a estratégia, o caminho para chegar lá. Então, alguns exemplos mais recentes, né? Satya Nadella, o Sundar Pichai, a Sheryl Sandberg, Jeff Weiner, Tomar Cohen, que é CPO do LinkedIn. Então são algumas pessoas que conseguem ter essa clareza de visão, são gestoras profissionais, mas que conseguem levar essa visão adiante e entram no detalhe com seus times ali para ajudar essa visão a ganhar vida. E a gestora profissional com foco financeiro provavelmente aquilo que o Paul Graham falou muito ali no artigo dele, né? E são gestores preocupados com métricas financeiras, que podem usar meios que inclusive podem prejudicar a empresa no longo prazo, ou mesmo serem antiéticos. Então, alguns exemplos, aí vou dar empresas de novo como exemplos, onde isso aconteceu: a Enron, né, com o escândalo todo que teve, Sears, Lehman Brothers, Wells Fargo. Então, realmente tem esse outro aspecto que a gente tem que levar em consideração, né? Alguns exemplos interessantes também, de gestoras profissionais: a Lisa Su, da AMD, que revitalizou a empresa com uma visão tecnológica mais clara para enfrentar a concorrência ali, Intel e agora mais recentemente NVIDIA. A Mary Barra, na GM, né, que está liderando essa transição, né, de veículo para os veículos elétricos ali dentro da GM. São exemplos que mostram como gestoras profissionais podem evoluir a visão da empresa de maneiras até transformadoras. Algumas considerações importantes sobre esse modo de operação, né, e a análise do foco que eu trouxe agora, né, primeiro, né, essa conexão entre visão e sustentabilidade. As founders e as gestoras que se concentram em visão, em ter claro para onde elas querem chegar, geralmente lideram empresas que duram mais e são mais resilientes, né? Isso mostra a importância de ter uma visão clara e de longo prazo, né? Que isso pode impulsionar um crescimento sustentável dos negócios, enquanto que esse foco puramente financeiro, ele normalmente leva a ganhos de curto prazo, mas instabilidade no longo prazo. Outro ponto importante, né, é esse balanço entre curto prazo e longo prazo, né? Uma preocupação que é muito comum de muitas, se não todas as startups, é como conseguimos sobreviver e ganhar dinheiro, né, que a gente precisa para estar aqui amanhã e depois de amanhã e sermos capazes de executar essa nossa visão de longo prazo. Assim, ninguém disse que seria fácil, né? Construir uma startup é realmente algo bastante difícil, mas várias empresas conseguiram sobreviver a esse dilema e hoje são empresas que estão construindo suas visões de longo prazo. Então, Google, Microsoft, Apple, Netflix, Airbnb, alguns bons exemplos. No Brasil, né, falo da Lopes, Localweb, Conta Azul, Gympass, lugares por onde eu passei, iFood, Nubank, do próprio Itaú,
tem uma visão clara do que ele está construindo, né, e fazendo esse trabalho muito bacana de transformação digital. São todos exemplos dos quais a gente tem que aprender, né, olhar o que eles estão fazendo e aprender com eles. O foco financeiro tem riscos grandes. Se a gente tiver um foco extremo, né, nessa questão de, né, o dinheiro, precisamos gerar dinheiro, né, o que acontece? Pode gerar alguns comportamentos ruins, tomar umas decisões de curto prazo perigosas, pode prejudicar a confiança da equipe, pode corroer a fidelidade do cliente, né, e eventualmente cultivar uma cultura meio tóxica, que pode ser não só prejudicial no longo prazo, mas pode até levar a comportamentos perigosos e antiéticos. A importância da comunicação da visão, acho que é outro tema importante para relembrar, né? A gente precisa comunicar de forma clara a visão. Não raro eu vi founders que tinham uma visão, mas que não conseguiam comunicar essa visão, né? Então, comunicar claramente a visão, não só como uma direção estratégica, mas como uma ferramenta até mesmo de motivação e alinhamento cultural dentro da empresa. Uma visão forte, ela atua como uma estrela guia, né? Né? Deixando claro, né, onde as equipes têm que se focar, né? A visão, ou seja, onde a gente quer chegar, e a estratégia, que é como a gente vai chegar lá, devem ser claramente comunicadas e constantemente relembradas. Isso é importantíssimo. Não basta só comunicar uma vez, mas tem que estar constantemente relembrando para que todos estejam bem alinhados e remando na mesma direção. E além disso, né, esse modo founder ele tem alguns desafios, né? Embora, né, concordo que o founder deve se envolver nos detalhes, isso não é desculpa para delegar, né? O próprio Steve Jobs disse que a gente contrata pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer, né? Então, a maneira como Paul Graham descreveu o modo founder pode fazer com que muitas founders entrem em mais e mais detalhes com a equipe, o que não é escalável, né? A maneira correta de escalar é definir uma visão clara, comunicar essa visão clara para que todos estejam alinhados e as pessoas inteligentes que a gente contrata nos ajudem a executar essa visão. Até mesmo o Jeff Bezos costuma dizer, né? Você precisa ser teimoso na sua visão, mais flexível nos detalhes. Então, queria fazer aqui para a gente completar esse episódio uma proposta da gente fazer uma definição do que é esse modo founder, né? Uma definição um pouco mais expandida a partir desse artigo original do Paul Graham, usando esses conceitos tanto do Bezos como do Steve Jobs. Então, a definição aqui do modo founder. O modo founder é um modo de operação e liderança em que a founder define e comunica claramente uma visão, definindo, né, o que a equipe está construindo, para quem e por quê, para que toda a empresa esteja alinhada e entenda o seu propósito. Nesse modo de operação, o papel da founder é trazer pessoas inteligentes para a equipe que podem ajudar a dar vida a essa visão. A founder pode e deve sim se envolver com a equipe nos detalhes importantes que são essenciais para construir e concretizar essa visão. Espero que essa definição esclareça o modo founder e que qualquer pessoa, mesmo não founders, mas que forem contratados como gerentes profissionais, também possam operar nesse modo founder, como a gente viu os exemplos ali em cima. E você e sua equipe estão alinhados com uma visão clara? Ou as métricas de curto prazo elas estão orientando suas decisões? Deixo aí essa reflexão para você. E com isso, chegamos ao final do 5º episódio do Produto em Pauta, Histórias de Produto da Jaco, onde a gente discutiu sobre o modo founder, esse tema novíssimo que vem sendo discutido ali entre founders de startups e na comunidade de produto. Após ouvir esse episódio, acredito que tenha ficado mais claro que Founder Mode não é só sobre se envolver em detalhes, mas sim sobre definir e comunicar claramente a visão daquilo que a gente está construindo, montar o time para ajudar essa visão a ganhar vida e trabalhar junto com o time nos detalhes mais importantes para que essa visão se realize. Espero que essas histórias tenham fornecido alguns insights e que possam ser úteis em sua jornada. No próximo episódio, aí sim, voltaremos para o tema do Product Discovery e falarei sobre os outros 3 equívocos muito comuns
de discovery, que é achar que é preciso fazer discovery de tudo, achar que discovery é sobre entender o problema e achar que engenharia deve focar no delivery. Fique ligado no próximo episódio para entender por que são equívocos, ou seja, entendimentos incorretos do que é discovery, e o que devemos fazer para evitar esses equívocos, sempre recheado de histórias para ilustrar os conceitos, princípios e ferramentas de gestão de produto. Lembre-se de seguir o nosso podcast, compartilhar com sua rede e nos enviar suas perguntas através das redes sociais da Jaco. Agradecemos por nos acompanhar e esperamos você no próximo episódio do Produto em Pauta, Histórias de Produto da Jaco. Até lá!